Olá, pessoal. Meu nome é Fábio Nascimento, eu sou de Santa Rita do Sapucaí. Estou convidado para dividir com vocês aqui uma história a respeito de Chico Xavier, participando dessa iniciativa bem-sucedida que vai trazer e que tem trazido tantos frutos já para nós, que é a Prosa com o Chico, né? E agradecer e parabenizar a equipe do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor por esse trabalho. Bom, a historinha que eu vou compartilhar com vocês é do livro Lindos Casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama. Ela é a historinha número 50 do livro e chama-se Sonhando com um Lar. Bom, todos sabemos que o Chico era muito querido em Pedro Leopoldo, né? E tinham aquelas senhoras que ficam no portão comentando sobre a vida das pessoas que estão passando. E quando elas viram o Chico passar, elas falaram uma para as outras assim: "Ah, ali está o Chico, né?" E começaram a conversar. E quando ele se aproximou, elas disseram assim: "Chico, estávamos falando coisas boas de você." Aí o Chico: "Ah, sim, pois não, minhas irmãs. O que vocês estavam falando então?" "Ah, Chico, a gente acha que você devia se casar, né? Por que você não se casa, Chico? Ter uma família, uma companheira para o seu lar, viver assim diretamente para alguém, nós achamos que seria uma coisa boa para você." E aí ele, muito carinhoso, né? Ele fala para ela assim: "Ah, eu agradeço, minhas irmãs, a preocupação, o carinho, mas cada um tem a missão que pediu, não é verdade? Então eu vou seguir com a minha missão." Mas aí ele foi para casa e o Chico, ele tem a humildade de se fazer igual a nós a todo tempo, para que nós não nos sintamos muito distantes da grandeza dele. Então ele compartilha com a gente a história do avião, né, que ele ficou desesperado quando ele pensou que o avião ia ter uma pane. E essa daqui é uma outra historiazinha, aonde a gente vai saber que quando ele chegou em casa, ele começou a pensar se não era verdade o que essas mulheres falaram, né? E aí ele falava assim: "Ai, meu Deus, será que eu vou terminar como uma árvore seca, de galhos mirrados, sem ninho, sem flores, sem frutos?" Bom, nós sabemos que as almas grandes, elas se fazem pequenas para ganhar para ganhar a atenção, para ganhar para poder inspirar, né, e derrubar as barreiras até os seus tutelados, né? Então, Jesus se fez pequeno quando ele nasceu numa manjedoura, que é um coxo, né? Allan Kardec se fez pequeno quando ele deu tudo de si, quando ele entregou tudo o que ele tinha em pró da mensagem espírita e depois foi morar numa das casinhas que ele mesmo, do projeto que ele mesmo fez para atender as pessoas carentes, né? Emmanuel se fez pequeno, contando a sua trajetória como senador romano e as suas falhas como ser humano. André Luiz se fez pequeno quando ele narra a sua saga, né, no plano espiritual, logo depois do seu desencarne, sua saga dolorosa. Gandhi e muitos outros nomes se fizeram pequenos, como o Chico se faz nessas historinhas que a gente escuta dele aqui. E esse foi mais um caso, né? Então, ele com essas preocupações foi dormir e sonhou. Sonhou um sonho que onde ele recebeu instruções de pessoas queridas, provavelmente inspiradas pelos seus benfeitores, né, espirituais, e, e a lição que ele recebeu falava assim: Chico, presta atenção num perfume. Se o perfume ficar dentro do vidro, ele não vai fazer seu papel. Ele não vai agradar as pessoas. Ele não vai exalar o seu bem-estar, a sua fragrância,
né? Porque ele está fechado dentro do vidro. E aí Chico acordou com esse símbolo, né? Com essa imagem, e refletiu e pensou assim: ah, tá, então quer dizer que eu nasci para ficar fora do vidro, né? O meu trabalho realmente é fora. O meu trabalho com o evangelho é fora do lar. E eu vou alcançar muitas pessoas com essa fragrância, se eu ficar fora do vidro. Então, a mensagem foi dada, ele entendeu, para bom entendedor, meia palavra basta, né? E, e essa parte para por aí, com esse primeiro ensinamento da humildade dele, né? Aí vem a segunda parte. A segunda parte, o Ramiro Gama vai falar com a irmã dele, Geralda. E ele fala como o Chico era bom, comentando com ela, né? O seu irmão era muito bom. Aí ela fala assim: não, não. Ele não era nosso irmão. Ele era mais do que isso. Ele era muito mais do que um irmão. Ele era também uma mãe para nós. E a história acaba aqui no livro, né? E agora nós refletimos o seguinte: qual o tipo de relacionamento que o Chico tinha na casa dele para ele ser reconhecido também como mãe, né, pelas irmãs dele? O Chico provavelmente, com a sua calma, com a sua ternura, com a sua caridade, com o seu amor, com a sua paciência, ele chegava na criança, que são os irmãos, né, que estava esperneando, como a mãe faz, né, com a criança que está esperneando, e acolhia, né, com o seu amor, com o seu carinho, com a sua ternura, e acalmava. E com a profundidade do seu olhar, ele descobria qual era a causa daquele choro, qual era a causa daquela inquietação, qual era a causa daquela dor. E aí ele vinha a mãe vinha, né, que no caso é ele também, com o remédio certo para a situação certa, por causa da profundidade do olhar, da percepção, da consciência plena, né? E aí ele vinha com o consolo, ele vinha com a esperança, né? Remédio, consolo, esperança. E aí ele embalava essa criança, que são seus irmãos ou que são seus filhos, no seu braço, e aí a criança se recompunha, né? Se reequilibrava, melhorava. Então, o Chico, ele dentro do lar, ele já era mais do que a função dele, né? Ele já era um perfume que saía do limite da sua função, do seu papel, né? Dentro do lar. E muito mais do que isso, fora do lar também. Ele fazia a mesma coisa com todos. E aí, o que essa lição está falando para a gente? Ela está fazendo um convite para nós. Para que nós comecemos, dentro do nosso lar, a expandir a nossa missão. Se a nossa missão é de pai, se a nossa missão é de irmão, né? Ou se a nossa missão é de filho, que nós possamos ser mães nesse aspecto também. Mãe dos nossos pais, por que não? No sentido de, com a nossa ternura, envolvê-los, com a nossa paciência, abrandá-los, né? Com a nossa caridade, com o nosso amor. Que nós possamos ser mãe dos nossos irmãos também. Né? Que nós possamos ser mães e pais verdadeiros dos nossos filhos. Porque muitas vezes a gente quer ser. A gente não entende o nosso papel e a gente é criança como eles também no trato. Né? Então que a gente possa ser verdadeiramente uma mãe ou verdadeiramente um pai para todos que estão à nossa volta. E vai chegar o dia que nós vamos expandir esse olhar profundo, essa calma, essa ternura, essa calma igual a do lago que reflete a imagem da lua, sabe? Essa mesma calma que consegue ter clareza de visão, nós vamos conseguir um dia e aí nós vamos expandir isso para a sociedade, para a casa espírita, para o nosso trabalho. Né? E nós podemos começar fazendo isso no momento de irritação, por exemplo, quando nós nos sentimos irritados, ao invés de devolver irritação,
nós vamos então respirar, né? Buscar nos acalmar, dar uma volta, tomar uma água fria, nos acalmar, vir conversar com a pessoa e falar assim: olha, eu estou um pouco alterado no momento, estou com um pouco de raiva, estou um pouco agressivo até. Você, por favor, eu queria que você soubesse que eu estou passando por uma dificuldade e estou sofrendo. Isso não é gostoso. Eu sofro com isso, né? E que eu estou fazendo o meu melhor. Eu estou fazendo o meu melhor. Estou me esforçando para ser cada dia melhor. E sei que eu posso ser melhor. E amanhã eu vou ser melhor. E sei também que eu não sou melhor que ninguém, né? E preciso da sua ajuda. Talvez com a sua ajuda eu vou conseguir é, reagir sempre melhor. Você pode me ajudar? Você pode me desculpar também, né? E me ajudar? Então aí nós quebramos uma barreira gigante, que é a barreira de que na hora da raiva nós achamos que nós somos melhor, que nós não precisamos de ninguém e que nós queremos impor a nossa personalidade, né? E aí nós já começamos a dar um passo na direção dessa mudança, né? Um exemplo, né, que nós estamos dando aqui, um exemplo de alguma coisa que a gente pode começar a fazer já para começar a mudar o nosso lar, para começar a mudar com os nossos irmãos, com as nossas pais, com os nossos filhos, para que eles mudem no relacionamento, eles também, e para que o mundo vá mudando devagarzinho. Então, assim, só uma pequena reflexão em cima desse texto gigante, né, que o Ramiro Gama dividiu conosco aqui, e eu queria dividir com vocês também. Muito obrigado pela oportunidade e nós nos vemos nos nossos trabalhos na região.